Eu gostaria de convidá-lo, sem delongas, sem demora, para meditarmos num texto da Bíblia, e hoje nós vamos ter uma meditação um pouquinho mais breve daquela usual, neste culto de ceia, onde nós vamos vamos refletir apenas sobre um único versículo, mas eu diria que é um dos versículos mais importantes, mais emblemáticos, mais significativos da fé cristã. É um versículo que ele é simples, em certo sentido, nós o conhecemos de cor e salteado, mas obviamente aquilo que ele nos exige, o que Deus nos exige por meio deste versículo que leremos, eu diria que é algo muito duro, é algo que de fato exige uma série de posturas da nossa parte, posturas estas que somente pela graça de Deus, somente com o auxílio de Deus, somente com a presença de Deus é que nós podemos fazer essas coisas. É claro, não conseguimos fazer nada, absolutamente nada, se não for a graça de Deus a nos ajudar, a nos sustentar, a nos guiar, a nos conduzir e assim por diante. Bem, chega de mistério, abra por favor a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 9 e versículo de número 23. Lucas, capítulo 9 e versículo 23. Vamos meditar nesta manhã sobre o tema as 3 marcas dos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus, a partir do texto sobre o qual nós meditaremos, nós descobrimos que eles têm algumas marcas distintivas que os caracterizam, ou pelo menos deveriam caracterizá-los. E é sobre isso que nós vamos meditar na manhã de hoje. Lucas 9, 23 diz o seguinte: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Mais uma vez, se você quiser me acompanhar na leitura. E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Amém? Somente até aqui. Vamos orar e vamos pedir para que Deus fale conosco. Senhor, nós te agradecemos por podermos estar vivos nesta manhã. Quantos, Senhor, talvez não acordaram da noite anterior para esta manhã e simplesmente já partiram, ou estão com o Senhor, ou estão em outra condição, situação e lugar mais complicado, mais desfavorável. Mas o Senhor permitiu que hoje nós aqui estivéssemos vivos, pelo menos biologicamente vivos, mas também te pedimos que o Senhor nos ajude a estarmos espiritualmente vivos. E para que estejamos espiritualmente vivos, é necessário que nós tenhamos uma comunhão verdadeira, real, bíblica, profunda com o Senhor, ó Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E esse texto que nós acabamos de ler, de alguma forma irá nos encaminhar para essa direção. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe nesta manhã, nos instrua acerca desses assuntos, ainda que rudimentares, ainda que fundamentais, Senhor, basilares sobre a fé cristã, presentes na sua palavra, mas que o Senhor nos ajude a entendermos esse texto, que o Senhor nos ajude sobretudo a praticá-lo, Senhor. Porque é um texto que traz poucas palavras, importantes palavras, palavras que nos confrontam, que nos impactam, que nos desafiam para seguirmos aí uma vida cristã correta, adequada, que te glorifica. E por isso nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê graça, nos dê forças, nos dê condições, não apenas para aprendermos esses assuntos práticos, mas absolutamente relevantes para a fé cristã, e nos ajude também a colocá-los em prática no nosso dia a dia, conforme a sua graça assim nos possibilitar. Abençoe a nossa vida nesta hora, por favor, e nos instrua mais uma vez nos teus caminhos. É o que nós te pedimos, agradecidos no nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, meu irmão. Por favor, pode se assentar. Como eu adiantei, nós vamos falar nesta manhã sobre as 3 marcas dos discípulos de Jesus, a partir do texto ora lido. É claro que poderíamos citar outras marcas, mas estamos, claro, que nos baseando nesse texto. E a partir desse texto, tendo como fundamento esse texto, é que nós vamos, então, nos basear nesse título, nesse tema da nossa mensagem.
É interessante a fala de Jesus, porque ela já nos confronta logo de cara sobre como devem ser, ou como devem agir, ou como devem viver os discípulos de Jesus. E aqui Jesus nos diz que um discípulo dele, alguém que o segue, alguém que busca seguir os seus valores, os seus princípios, os seus ensinamentos e colocá-los em prática, essas pessoas têm algumas marcas que as caracterizam, que as identificam. E é interessante que, lendo esse texto, eu não vejo que um discípulo de Jesus ele é conhecido por falar em línguas. E evidentemente não temos nada contra aqueles que falam em línguas. O discípulo de Jesus não é conhecido por ser um profundo teólogo. O discípulo de Jesus não é conhecido por conhecer profundamente as línguas originais, hebraico, aramaico e grego. O discípulo de Jesus não é conhecido por frequentar uma igreja há 30, 40, 50 anos ou talvez mais do que isso. O discípulo de Jesus, ele é conhecido por outras marcas. Não que estes elementos que eu citei agora brevemente também não sejam importantes e não tenham o seu lugar na vida cristã, não é isto. Mas os discípulos de Jesus, aqueles que o seguem, aqueles que o buscam, aqueles que se auto-intitulam cristãos, ou pelo menos acham que devem ser assim chamados, existem uma série de qualificativos que vão identificá-los. E é sobre isso que nós vamos meditar já na sequência. Bem, aqui o convite que Jesus faz às pessoas que desejam ser seus discípulos, seus seguidores, ele é um convite tríplice. Em primeiro lugar, o convite de Jesus é um convite abrangente. O texto que nós lemos de Lucas 9, 23, começa dizendo: e dizia a todos, e dizia a todos. Perceba, meu irmão, que Jesus não convida apenas alguns indivíduos afortunados, iluminados ou sortudos para serem seus discípulos. Jesus ele convida todos a serem seus discípulos, homens e mulheres, ricos e pobres, cultos e ignorantes, patrões e empregados, judeus e gentios, conhecedores de teologia ou leigos, não importa, enfim, todos são convidados por Jesus para serem seus discípulos. E este convite, portanto, evidentemente, ele se estende a mim e a você. Nesta manhã, Jesus está nos convidando, nos conclamando para que sejamos seus discípulos, para que o sigamos, para que o imitemos e que, portanto, para que possamos copiar a sua vida, obras, ensinos, práticas, conduta, estilo de vida e assim por diante. Então, em primeiro lugar, o convite de Jesus é um convite abrangente. Ele dizia isso a todos. Meu irmão, pelo que eu saiba aqui, a palavra todos não exclui a ninguém. Não tem como se refugiar e dizer, não, mas isso não é para mim. É apenas para os judeus que o ouviam naquela época. Era apenas para alguns, talvez soldados ali romanos ou legionários. Não, esse convite inclui a mim e a você. Nenhum de nós pode escapar desse convite glorioso, maravilhoso que Jesus nos faz na manhã de hoje. É para mim e é para você esse convite. Em segundo lugar, o convite de Jesus é um convite a uma resposta voluntária. Voluntária. O texto diz, e dizia a todos, se alguém quer. Observe que Jesus ele não obriga ninguém a segui-lo. Jesus não coage, não força e não violenta a vontade das pessoas para que estas o sigam. Se fosse assim, não haveria inferno. Se fosse assim, nós não teríamos então tormento eterno. Mas a pessoa, com auxílio da graça, é claro, é que tem que desejar isso voluntariamente. Da mesma forma, meus irmãos, Deus não obriga ninguém a acreditar nele e na sua palavra, e Deus também não obriga ninguém a querer passar a eternidade com ele. Ninguém vai ao céu, ninguém vive na eternidade sendo levado à eternidade puxado pelas orelhas. A pessoa tem que querer isso. E quando eu digo que tem que querer isso, não estou ensinando pelagianismo, semi-pelagianismo ou nada do gênero. Estou dizendo que nós devemos querer, mas é o próprio Deus, pela sua graça, quem nos capacita, nos habilita, nos ilumina e nos ajuda a querer. Mas Ele não nos forçará a isto, Ele nos ajudará a tomarmos esse tipo de atitude. Quer ver só como isso é interessante?
Em Mateus 23, 37, um texto muito conhecido, Jesus diz aos judeus, por meio de uma linguagem metonímica, citando Jerusalém, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu, Jesus, ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas você não quis. Nós temos que querer. Jesus diz: eu quis ajuntá-los, eu quis reuni-los, eu quis abençoá-los, eu quis transformá-los, eu quis de alguma forma impactar positivamente a vida de vocês, judeus, meus conterrâneos, mas vocês não quiseram. Vocês, é uma responsabilidade minha e sua. E perceba que isso não ocorre apenas em Mateus, isto se dá em vários outros textos bíblicos. Vamos citar mais um. Por exemplo, em João 5,40, Jesus novamente diz aos judeus que o seguem, que o acompanham e que o ouvem em meio à multidão. Em João 5,40 Jesus diz: vocês não querem vir a mim para terem vida eterna. Vocês não querem. Eu quero que vocês tenham vida eterna. Eu quero que vocês sejam abençoados. Eu quero que vocês sejam transformados. Eu quero que a vida de vocês seja mudada, transformada para melhor. Mas vocês não querem vir a mim para terem vida. Meus irmãos, quando falamos sobre sermos discípulos de Jesus, esse tipo de convite é um convite feito a uma resposta voluntária. Nós temos que querer. Ninguém é obrigado a ir para a igreja, ninguém é obrigado a crer no evangelho, ninguém é obrigado a arrepender dos seus pecados, ninguém é obrigado a ter uma vida abençoada e transformada. Você tem o direito de dizer: não, eu não quero ter uma vida abençoada, não, eu quero morrer e quero ir para o inferno, não, o Senhor me criou, mas eu não quero ter nenhum tipo de relacionamento com o Senhor. As pessoas têm evidentemente essa liberdade, mas isto obviamente trará o seu ônus, trará suas consequências, trará os seus resultados no devido tempo nessa nossa vida. Então, não se esqueça de que o convite de Jesus é um convite, é uma resposta voluntária. Se alguém quer. Eu também aprendo em terceiro lugar que o convite de Jesus é um convite para um relacionamento pessoal com Ele mesmo. O texto continua dizendo: vir após mim. Isto é, e dizia a todos, em primeiro lugar. Segundo, se alguém quer. Terceiro, vir após mim. Vir após mim. Meus irmãos, Jesus não nos convida para fazermos parte de uma religião, de uma denominação, para fazermos parte de uma instituição, para fazermos parte de uma tradição ou para fazermos parte de um movimento. Jesus nos convida, em vez disso, para um relacionamento vivo, pessoal, transformador, abençoador com Ele mesmo. Ele não nos convida para nos relacionarmos com uma entidade de forma geral abstrata, mas para nos relacionarmos com uma pessoa que é Ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E nesse relacionamento, Ele quer que nós nos arrependamos dos nossos pecados, eu e você, quer que o adoremos, quer que o busquemos, que confiemos nele, quer também que nós o imitemos. E esse convite tríplice, meus irmãos, feito por Jesus para que as pessoas sejam seus discípulos, é acompanhado de 3 importantes marcas que irão caracterizar a vida dos discípulos de Jesus. E essas marcas são expressas através de 3 declarações no imperativo. E agora sim nós vamos falar sobre essas 3 marcas mais especificamente, de forma geral. A primeira marca que nós aprendemos aqui, muito óbvia no texto, muito escancarada no texto, é a seguinte: os discípulos de Jesus têm uma vida caracterizada pela renúncia pessoal. Então, o texto diz que ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, e aí o texto continua, negue-se a si mesmo. A primeira marca dos discípulos de Jesus: os discípulos de Jesus têm uma vida, ou deveriam ter uma vida caracterizada pela renúncia pessoal. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Esse texto ele é muito interessante e é muito confrontador
especialmente nos dias e circunstâncias atuais em que vivemos. Nós vivemos em uma sociedade em que as pessoas são incentivadas cada vez mais a realizar as suas vontades e a dar vazão aos seus desejos, sejam eles quais forem. Faça o que você quiser, tudo é liberado, você pode fazer tudo e assim por diante. Portanto, dizem as pessoas, se você tem vontade de ir para uma balada e encher a cara, então vá. Se você sente o desejo de ter um relacionamento extraconjugal, então tenha. Se você deseja fazer algo que irá deixá-lo feliz, não importa o que seja, então faça. Afinal de contas, como dizem alguns, nada é errado se te faz feliz. Por isso, se o cigarro e a bebida te acalmam, então fume e beba. Se o adultério faz com que você se sinta um garanhão, então vá em frente. Se a pornografia satisfaz a sua luxúria, então vá fundo. Se uma vida mergulhada em enganos e falcatruas faz você se sentir esperto e os outros idiotas, então continue assim. Meus irmãos, é assim que o mundo pensa e age. Essa é a filosofia do mundo, é assim que o mundo pensa, daí para pior. O pecado, o mundo e Satanás querem que nós nos autoafirmemos cada vez mais. Querem que nós vivamos hoje, como costumam dizer, como se não houvesse amanhã. Mas o discípulo de Jesus, ele não deve se autoafirmar, ele deve negar a si mesmo. Mas aí você talvez se pergunte, o que significa negar a si mesmo? Meu irmão, negar a si mesmo significa abster-se de fazer a sua vontade a fim de fazer a vontade de Deus. Significa renunciar os seus direitos e interesses pessoais, individuais, e em vez disso cumprir os interesses do reino de Deus, os valores de Deus, os valores do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, nós renunciamos ao nosso direito de nos vingarmos daqueles que nos ofendem, a fim de que deixemos a vingança a quem de direito, para o próprio Deus. É isso que Paulo nos diz, por exemplo, em Romanos, no capítulo 12 e versículo 19, quando ele diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Por que, Paulo? Porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Às vezes, meus irmãos, nós queremos nos vingar. Pisaram no nosso calo, nós vamos pisar de volta. Nos bateram numa face, nós vamos bater na outra. Nos deram de uma forma, assim nos machucaram, nós vamos machucar ou vamos devolver o troco na mesma moeda. Nós temos o direito disso? Temos o direito, mas devemos fazê-lo? Não devemos. Porque discípulos de Jesus, eles devem renunciar o direito de se vingarem daqueles que os machucaram, daqueles que os ofenderam. Além disso, nós renunciamos ao nosso direito de odiarmos os nossos inimigos, a fim de agradarmos a Deus. É isso que Jesus nos ensina, num texto que nós inclusive citamos já em mensagens anteriores, ali o texto de Mateus 5, versículos 43 e 44, onde Jesus diz: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. A sociedade em que nós vivemos, meus irmãos, nos ensina, a sociedade nos ensina, não é a Bíblia, a não sermos idiotas, a não sermos tolos, a não sermos frouxos. Se baterem em você, devolva. Te enganaram, engane de volta. Falaram mal, fale de novo. Te ofenderam, ofenda de volta. Te machucaram, feriram, fira de volta. A sociedade nos ensina a isso, mas o Evangelho nos ensina a renunciarmos esse desejo de nos vingarmos e nos ensina a amarmos aqueles, inclusive, que nos ofendem. E isso envolve esse importante item de negar a si mesmo. Perceba que é difícil ser cristão. Porque o mundo nos ensina valores que são muito convincentes, muito persuasivos,
Se você apanhou, bata de volta. Enganou, engane de volta. Traiu, traia de volta, né? Recebeu problemas e tal, e faça isso de volta. Sempre dê o troco na mesma moeda, mas a moeda do reino não é a moeda deste mundo. A moeda do reino é o perdão, é o amor, é a graça, é a compaixão. Essa é a moeda de troca do reino de Deus, dos que são discípulos de Jesus. Isso nos leva a outro ponto, onde nós também aprendemos que devemos renunciar ao nosso direito de vivermos de acordo com as nossas próprias regras, a fim de seguirmos as regras de Deus. Hoje está na moda, né? Meu corpo, minhas regras. Minha vida, minhas regras. Meu casamento, minhas regras. Minha finança, minhas regras. A minha vida, quem manda nela sou eu. Quem manda no meu nariz sou eu. Eu faço do jeito que eu quero, do jeito que eu bem entendo. É verdade, mas essa ideia é do mundo, não é uma ideia bíblica. Não é uma ideia bíblica. Veja só o que o salmista nos ensina no Salmo 40, versículo 8, ele diz: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. O salmista está dizendo: eu me preocupo com as regras de Deus, os parâmetros de Deus, os paradigmas de Deus, aquilo que Deus me deixou como fundamento de fé, de prática e de vida, e não os valores do mundo. Essa ideia de que eu faço o que eu quero, a vida é minha, meu irmão, esse tipo de pensamento, você tem o direito de tê-lo se quiser, mas eu te adianto, esse não é um pensamento de um cristão, isso é um pensamento de gente ímpia. A minha vida é minha, eu faço o que eu quero. Primeiro equívoco, a vida não é sua, é um dom de Deus. Segundo, se você quer seguir a Jesus, você não faz o que quer, porque você tem um Senhor que se chama Cristo, então você é servo dele, portanto você deve obedecê-lo, portanto você não faz exatamente o que quer na sua vida. São valores rudimentares da fé cristã, mas que muitas vezes nós não nos atemos a eles. Outra coisa, nós também renunciamos ao nosso direito de expressarmos livremente a nossa sexualidade, a fim de glorificarmos a Deus com o uso adequado que fazemos do nosso corpo ou do sexo. É isso que Paulo nos ensina num texto conhecido e importante também do Novo Testamento, que é 1 Coríntios capítulo 6, versículos 18 a 20. Acompanhem comigo o que Paulo diz nesse texto. 1 Coríntios 6, 18 a 20. Fugir da prostituição. Aqui o termo grego, ele é mais amplo do que prostituição, ele fala sobre imoralidade sexual de forma geral, ou seja, fuja da imoralidade sexual, e ele vai explicar e detalhar o seu argumento. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui ou comete qualquer tipo de imoralidade sexual, peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? E aí ele conclui no versículo 20, qual a razão disso tudo? Porque fostes comprados por bom preço. E aí, Paulo, o que eu devo fazer? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O seu corpo não é seu, ele é de Deus. Deus que o deu, e no dia certo, no tempo certo, de acordo com a vontade de Deus, da forma de Deus, de acordo com os desígnios de Deus, ele tomará esse corpo de volta e ele voltará à terra. Então, nós estamos neste mundo num regime de inquilinato. Então que Deus nos ajude a administrarmos bem o corpo que ele nos deu. Não estou aqui ensinando nada de gnosticismo, que somos uma alma que habita num corpo, que o corpo é a prisão da alma, não estou ensinando nada disso. Estou dizendo que tudo que nós temos e somos vem de Deus. Nosso corpo e alma e ou espírito, tudo que temos e somos, nossos planos, projetos, casamento, família, agenda, em última análise, são de Deus. Tem um texto do Novo Testamento do qual eu gosto muito, e é um texto que acaba com a gente, acaba com o nosso orgulho. Paulo vai dizer: tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Logo segue-se que tudo que é meu não é meu, é de Deus. Paulo, ele trabalha todo um silogismo, todo um raciocínio para dizer: você não tem nada nessa vida, tudo que você tem não é seu, é de Deus. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus, e portanto nada é meu. Eu não tenho nada que é meu. Essa unha não é minha.
Tudo isso é dom de Deus, é graça de Deus, tem Deus como a sua origem, a sua fonte, e portanto um dia nós haveremos de prestar contas a Deus do bom ou mau uso que, por exemplo, fazemos do nosso corpo diante dele. Isso irá nos conduzir, meus irmãos, a uma segunda marca. Primeiro falamos sobre o negar a si mesmo. Segunda marca: os discípulos de Jesus têm uma vida caracterizada pela consciência do alto custo que o discipulado envolve. A continuidade do texto de Lucas 9:23 diz: tome cada dia a sua cruz. Tome cada dia a sua cruz. A expressão tomar cada dia a sua cruz, como eu disse em algum outro momento, aqui em um dos cultos e pregações anteriores, a expressão tomar cada dia a sua cruz tem sido muito mal compreendida por muitas pessoas, incluindo cristãs. Essa expressão, meus irmãos, ela não tem nada a ver com suportar as dificuldades, as lutas, os problemas, as vicissitudes do dia a dia. O meu marido alcoólatra é uma cruz que eu tenho que carregar. Não, isso não é a cruz sobre a qual Jesus está falando. O meu filho envolvido com as drogas é uma cruz que eu tenho que levar. Não, não é disso que Jesus está falando. O meu vizinho mal educado, desrespeitoso, ele é uma cruz que eu tenho que levar. Não tem nada a ver com isso. Essa doença que me acompanha há vários anos é uma cruz que eu tenho que suportar. Jesus não está falando sobre problemas ou sobre dificuldades do dia a dia que nós chamamos de cruzes que devemos levar. Não é sobre isso que ele fala. Esses breves exemplos que demos não tem nada a ver com tomar a cada dia a sua cruz. Tomar cada dia a sua cruz, meus irmãos, significa que ser discípulo de Jesus é algo que pode custar muito caro. Ser discípulo de Jesus pode conduzi-lo a você e a mim à morte. Ser discípulo de Jesus pode custar a minha própria vida, a sua própria vida. Ser discípulo de Jesus é algo que pode arruinar toda a nossa vida. Os seus familiares poderão se afastar de você. Você poderá perder muitos dos seus amigos ou supostos amigos. Você poderá perder o seu emprego. Você poderá perder a sua reputação. Você poderá ser prejudicado nos seus estudos. Enfim, seguir a Jesus pode custar muito caro a mim e a você. Você está a fim de pagar esse preço alto? Essa é a pergunta que Jesus nos faz. Quer ver só um texto que eu poderia muito bem me basear nele, poderia ter me baseado nele para construir outro tipo de sermão nesta manhã, porque é um texto que ele detalha outros assuntos, mas por N razões acabei não fazendo isso. Mas Lucas 14, versículos 26 a 33, nesse texto, Jesus nos dá uma vívida descrição dos altos custos que o discipulado envolve. Ser discípulo de Jesus envolve pagar um altíssimo preço. Pode arruinar a sua vida, pode destruir a sua vida. Essa pregação não é uma boa propaganda do Evangelho, né? Porque tantos por aí, venha para Jesus que ele vai te dar carro, comida, roupa lavada, né? Você não vai ter nenhum tipo de problema, ele vai até limpar o seu nome do SPC e do Serasa. Siga Jesus, que é só Pix caindo na conta toda hora. Tem um pessoal que ensina essas baboseiras todas aí. E eu estou na contramão disso. Eu estou dizendo que seguir Jesus é uma coisa complicada, não é algo muito bom. Envolve um alto custo. E Jesus nos ensina a fazermos os cálculos. Olha só, eu vou ler um texto que é para confrontar a sua fé. Se segura então aí nas cadeiras, porque é um texto que vai nos confrontar. Jesus nos convida, a mim e a você, a colocar na planilha, na ponta do lápis, para ver se vale a pena segui-lo ou não. Ele está dizendo, o preço é muito alto. Você quer me seguir ainda assim? Quer ver qual é esse texto? Lucas 14, versículos 26 a 33. Eu quero lê-lo com calma com você, pode abrir aí a sua Bíblia. Leia com calma, olha o que Jesus vai falar. Tudo envolve o custo do discipulado. Versículo 26, Lucas 14, 26 a 33. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs,
e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ele está dizendo, você quer me seguir de forma séria, verdadeira? Sim, você vai ter problemas na família. Porque vai ter descrentes na família que vão dizer, virou fanático, agora não sai da igreja, só fica dando dízimo e oferta, né? Não para de ir no culto de oração, qualquer coisa envolve coisas da igreja, né? Você vai ter problemas com a sua família se você quiser levar o evangelho a sério. Continuando, versículo 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, a mesma tônica de Lucas 9, 23, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, aí Jesus, ele usa duas ilustrações para explicar o alto custo do discipulado. Ele extrai uma ilustração da engenharia ou da construção civil e extrai outra ilustração do contexto bélico, do contexto da guerra. Olha a ilustração de Jesus. Então, ele vai exemplificar o que significa o custo do discipulado. Então, vamos lá. Versículo 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Olha que interessante. Então, seguir a Jesus envolve isso, eu tenho que sentar, colocar na ponta do lápis, será que eu tenho condições de aguentar toda essa bronca? Familiares eventualmente virarem a cara para mim, eu ter a minha reputação jogada no lixo, ser maltratado na empresa, ser rotulado como isso e aquilo, será que vale a pena? Eu corro o risco de começar o evangelho e depois não acabar. Por quê? Porque o negócio é muito duro, é muito difícil. Jesus está dizendo, faça os cálculos e veja se você quer mesmo me seguir, porque me seguir não é algo fácil. É uma mensagem que está na contramão de tudo que a gente ouve por muitos lugares por aí. E aí ele usa agora a metáfora da guerra. Versículo 31. Ou qual é o rei que indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Ou seja, você vai para uma guerra, você tem que saber quantos soldados hábeis, capazes, qual é o contingente, porque você corre o risco de chegar no meio da guerra, né, e o negócio dar uma furada, você perder muitos soldados, você perder a guerra. Isso são metáforas para dizer, calcule os custos de ser meu discípulo. Pense bem se você quer me seguir. E aí Jesus arremata o versículo 33, ele resume tudo dizendo, assim pois qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vocês entenderam o que Jesus está dizendo aqui? Ele está nos convidando a fazermos os cálculos. Ele não está querendo enganar ninguém. Com Jesus não tem aquele contrato com as letras minúsculas no rodapé, eu nem consigo ler, eu não entendo. Ele está deixando bem claro, me seguir poderá custar a sua ruína, a sua tragédia, poderá atrapalhar o seu casamento, a sua família, os seus planos, os seus sonhos, as suas aspirações. Você quer me seguir de forma séria? Sim, eu quero Jesus. Pois bem, isso poderá custar a sua vida. Poderá custar a sua vida. E é por isso que o texto, ele vai dizer, tome cada dia a sua cruz. Seguir a Jesus significa crer nele, confiar nele, mesmo que isto te leve às últimas consequências, qual seja a morte. Seguir a Jesus é uma tarefa que pode tirar a minha vida e a sua vida, por causa da inimizade que há entre o mundo e Deus. O pecado não gosta de Deus, Satanás não gosta de Deus, os demônios não gostam de Deus, os ímpios não gostam de Deus. E se vivemos num mundo onde há tanto antagonismo contra Deus, isto poderá inevitavelmente custar a minha vida, e isso deve ser algo diário. Devemos tomar a cruz cada dia, ou seja, cada dia eu posso sofrer uma nova derrota pessoal e que pode me levar à morte por causa da minha fé em Jesus. Crer em Jesus poderá te levar ao túmulo, meu irmão. Jesus está dizendo, você fez os cálculos sobre isso? Você pensou nisso? Você já refletiu sobre isso? É isso que você quer para a sua vida ou não?
Em João 6, quando Jesus ele falava sobre uma série de outras coisas, aquele texto que fala sobre o pão do céu, entre tantos outros assuntos, sabe o que o texto diz? Chega um momento em que alguns dos discípulos de Jesus viram-lhe as costas e não o seguem mais. Certos ensinos que Jesus deu, alguns discípulos falaram, estou fora. Aí Jesus chega para os 12, e aí? Vocês querem então me virar as costas? E Pedro então vai dizer, não, Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Isso envolve o item que nós mencionamos agora há pouco, sobre a ideia de seguirmos a Jesus voluntariamente. Meu irmão, Jesus, ele não força, não coage nenhum de nós a segui-lo, isso deve ser algo voluntário. Mas não se esqueça de que isso pode custar tudo o que você tem e é. Seguir a Jesus, seriamente, pode causar muitos problemas para a sua vida pessoal, familiar, enfim, profissional e assim por diante. É isso que você quer para a sua vida? Você quer arrumar problemas para a sua vida? Se você quer, então siga Jesus. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Isso nos leva à terceira e última marca. Eu também aprendo que os discípulos de Jesus têm uma vida caracterizada pela imitação do seu mestre. O texto termina dizendo, e siga-me. Se alguém quer vir após mim, tome cada dia a sua cruz, e finalmente, e siga-me. Terceira marca, os discípulos de Jesus têm uma vida caracterizada pela imitação do seu mestre. Seguir a Jesus, meus irmãos, significa imitá-lo. Em 1 Coríntios 11, 1, um texto muito conhecido, o apóstolo Paulo ordenou aos coríntios, sede meus imitadores, como também eu, Paulo, sou de Cristo. Ser imitador de Jesus é mais do que ir à igreja aos domingos, é mais do que ir à igreja às quartas-feiras, usando exemplos da nossa igreja aqui local, é mais do que participar da escola bíblica dominical, é mais do que contribuir com dízimos e ofertas, é mais do que cumprimentar o irmão na hora do culto, no início do culto, com a paz do Senhor, com a graça e a paz e assim por diante, é mais do que pertencer a uma denominação eclesiológica, eclesiástica, e é mais do que aderir a um sistema teológico ou a uma tradição. Ser imitador de Jesus, meus irmãos, significa copiar o estilo de vida que ele viveu e implementá-lo no nosso dia a dia, na medida, é claro, do possível. Lembrando que somos pecadores imitando a um Jesus que é santo e é absolutamente santo. Então sempre haverá um gap, um abismo, entre o que nós somos e aquilo que Jesus é. Entre aquilo que nós fazemos e aquilo que Jesus é, em certo sentido, mas esse gap, se queremos seguir a Jesus efetivamente, ele deve ser diminuído na medida do possível com a graça de Deus, com o auxílio da graça de Deus. Isto significa dizer que se Jesus amou, nós também devemos amar. Se Jesus perdoou, nós também devemos perdoar. Se Jesus teve compaixão, nós também devemos ser compassivos. Se Jesus orou, nós também devemos orar. Se Jesus estudou as Escrituras, nós também devemos estudá-las. Enfim, se Jesus buscou fazer a vontade do Pai, nós também devemos buscar fazê-la. Amém? Eu quero concluir essa mensagem, que eu disse que seria breve hoje, dizendo que hoje nós aprendemos que o convite feito por Jesus para que as pessoas sejam seus discípulos, foi um convite tríplice. Primeiro, o convite de Jesus é um convite abrangente e dizia a todos. Segundo, o convite de Jesus é um convite a uma resposta voluntária, se alguém quer. Terceiro, o convite de Jesus é um convite para um relacionamento pessoal com Ele mesmo, vir após mim. Além disso, nós também vimos que o convite feito por Jesus para aqueles que desejam ser seus discípulos é acompanhado do fato de que existem 3 marcas distintivas que caracterizam todo e qualquer discípulo de Jesus. Primeira marca, os discípulos de Jesus têm uma vida caracterizada pela renúncia pessoal, negue-se a si mesmo. Segunda marca, os discípulos de Jesus têm uma vida caracterizada pela consciência do alto custo que o discipulado envolve. Tome cada dia a sua cruz.
E por fim, terceira e última marca, os discípulos de Jesus têm uma vida caracterizada pela imitação do seu mestre. E siga-me. Que essas palavras venham ecoar no nosso coração, venham incomodar-nos nos nossos pensamentos, venham impactar a nossa vida, e que Deus nos ajude para que o maligno não roube essa palavra do meu e do seu coração nesta manhã. Amém? Meu irmão, ser discípulo de Jesus é algo sério, custa caro, custa tão caro, mas tão caro que pode envolver a sua própria vida, a própria vida. Que Deus nos dê graça para sermos seus discípulos, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Hoje nós meditamos num texto que é um texto confrontador. É um texto simples do Evangelho. Simples na maneira de lê-lo, é rápido, é breve, mas difícil em termos de praticá-lo, de vivê-lo, e em termos de tudo aquilo que ele envolve e pode nos custar. Seguir a Jesus de forma séria pode significar ruptura com muitas pessoas e circunstâncias. Muitas pessoas e circunstâncias. Eu me lembro que assim que me converti, eu comecei a evangelizar até o padre ali que tinha perto ali de casa. Quase que um dia derrubo ele no viaduto. Foi um evangelismo meio Karate Kid, alguma coisa do gênero, né? E aí puxei a batina, quase que ele cai com um pãozinho ali. Eu fui bem prudente, né? Claro. Aí comecei a evangelizar os amigos, tal. Todos eles viraram as costas para mim, todos. Eram amigos de balada, eram amigos que quando eu ia na balada, sexta-feira, 10 às 4, às 5 ali, que eu era bem baladeiro, né? Eu ia para vários lugares ali, amigos me acompanhavam, tinha uma turminha meio maluca, ia dormir no túmulo de cemitério, iam comigo. Tinha uns costumes meio esquisitos, né? Ainda bem que Jesus me transformou. Mas assim, esses meus amigos, hoje, nenhum deles hoje está mais próximo de mim. E quando ainda vejo um ou outro e convido para a igreja, não, sabe como que é? Eu falei, não, eu sei como é que é, claro que é. Você não quer. E a gente aprendeu que seguir a Jesus é algo que envolve uma resposta voluntária. Você tem que querer. Ninguém chegará ao céu sendo puxado pelas orelhas. Deus não vai obrigar ninguém a ser salvo. Você tem que querer ser salvo pela graça, com o auxílio da graça. Onde estão os meus muitos amigos de infância e de juventude? Não tem um hoje. Para não ser, talvez exagerado, um ou outro ali dos trocentos que existiam. Cadê os meus amigos? Não gostam desse negócio de ser crente, de ter que ir para a igreja aos domingos. É melhor bater uma bolinha e tal, né? Não tenho nada contra jogar bola, nada disso. Mas estou dizendo que o compromisso dessas pessoas não é com Deus, é consigo mesmas. Só que eu aprendi hoje, como que é o negócio aqui? Se alguém quer seguir a Jesus, primeiro item, negue-se a si mesmo. Não há nada errado em jogar bola, mas Jesus deve vir primeiro. Não há nada errado em sair e ir para a praia, Jesus deve vir primeiro. Não há nada errado em fazer um churrasco com a moçada, com os amigos, Jesus deve ser prioridade na sua vida em tudo. Ah, mas eu tenho direito disso. Direito você tem, mas você deve. Nós só queremos ter direitos, mas nenhum de nós muitas vezes quer ter responsabilidades. Ser discípulo de Jesus envolve ser responsável. Isso pode custar caro. Pode custar a sua vida, pode custar a minha e a sua vida. Amém? Que Deus nos ajude a engolirmos essa mensagem um pouco dura, mas é bíblica. Se alguém um dia conseguir me provar que não é bíblica, por favor, eu me retrato. Como eu desconfio que ninguém vai conseguir, então, meu irmão, engula a seco mesmo. E que Deus ajude você e eu a nos conformarmos com as Escrituras, em nome de Jesus, amém? Fecha os teus olhos. Pai, eu quero te agradecer por esse dia, por essa mensagem tão confrontadora, Senhor.
Senhor, é uma mensagem que nos mexe conosco, nos confronta, nos tira da nossa zona de conforto e nos ajuda a fazermos os cálculos como o seu próprio Filho Jesus nos ensinou. Ele nos ensinou como, usando exemplos da engenharia, da guerra, a fazermos os cálculos dos custos que envolve ser discípulo de Jesus. Ser seu discípulo, Senhor, é algo que pode custar a nossa vida. Pode custar aquilo que nós temos de mais precioso neste mundo, que é a nossa própria vida. Pode custar os nossos relacionamentos familiares, os nossos relacionamentos com vizinhos, com amigos. Nós não queremos o mal de nenhum familiar, de nenhum vizinho, de nenhum amigo, mas, Senhor, se os valores dessas pessoas forem contrários aos do seu evangelho, nós preferimos seguir o seu evangelho do que ter amizades com o mundo. Ajude-nos, Senhor, a negarmos a nós mesmos. É tão difícil isso, Senhor. Vivemos numa sociedade em que somos ensinados a nos autoafirmarmos a cada momento. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vai ser do jeito que eu quero, eu tenho o direito de fazer isso. E onde que fica, Senhor, o tal do negar a si mesmo para seguir a Jesus? Temos que também tomar a cada dia a nossa cruz, seguir ao Senhor, crer no Senhor, imitar o Senhor, é algo que pode significar a morte a cada dia da nossa vida. Cada dia na vida de um discípulo de Jesus pode ser o seu último dia neste mundo, devido à tamanha oposição que ele enfrentará do mundo, do pecado de Satanás, dos demônios e dos valores deste mundo caído. Ajude-nos por fim a seguirmos o Senhor. O Senhor é o nosso modelo, Senhor. Nós não queremos imitar homens, a não ser que estes homens te imitem. Como o próprio Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós queremos imitar o Senhor. Mas se existem homens e mulheres que te imitam numa vida de piedade, de oração, de amor, de compaixão, então nesse sentido sim queremos imitar pessoas que sejam por sua vez imitadoras do Senhor. Senhor, o mundo carece de paradigmas, de modelos a serem imitados. Quando olhamos para os vários contextos e setores da nossa sociedade, política, área da música, das artes, tantas outras áreas, vemos que, Senhor, carecemos de um paradigma, de um modelo a ser seguido. Mas quando olhamos para as Escrituras, nós descobrimos, Senhor Jesus, que o Senhor é esse modelo que nós devemos seguir. Ajude-nos, Senhor, a segui-lo. Ajude-nos a imitá-lo, por mais que isto seja difícil, isto envolva um altíssimo custo, em última análise envolva a nossa própria vida, Senhor. Nos ajude a entendermos que seguir o Evangelho não é brincadeira, é algo sério, que envolve compromisso, que envolve responsabilidade, que envolve renúncia, que envolve abnegação, que envolve, Senhor, um altíssimo custo. Mas nós te pedimos, Senhor, que a sua graça, que o seu amor, que a sua misericórdia, a sua sabedoria nos ajudem a seguirmos ao Senhor. De nós mesmos nós não podemos, de mim mesmo eu sou incapaz, eu sou incompetente, eu sou um frouxo e não consigo seguir o Senhor. Mas se o Senhor me ajudar, se a sua graça me cercar, se o seu poder, Senhor, me revestir, se o Senhor estiver comigo, eu poderei fazer algo que humanamente jamais poderia fazer. O Senhor pode transformar a minha vida, o Senhor pode transformar a vida dos meus irmãos, o Senhor pode transformar a vida dessa igreja, para que sejamos, com a sua graça, discípulos do Senhor. Não queremos ser discípulos do mundo, da ideologia do mundo, dos valores do mundo, dessa politicagem do mundo. Queremos ser discípulos do Senhor, ó Senhor Jesus. Nos ajude a isso, nos ajude para que consigamos cumprir essa meta. Que meta, Senhor, gloriosa, que tem as suas dificuldades, é verdade, mas nos ajude a segui-lo e a segui-lo de forma séria. Perdoa os nossos pecados, Senhor, nesta manhã. Estamos aqui como um grupo de muitos pecadores que carecem do seu perdão, que carecem da sua misericórdia,
que carecem de uma segunda chance, quem sabe uma terceira, quarta, quinta chance. Prometemos que talvez não íamos mais pecar naquele determinado assunto, e quando nos damos por conta, nós erramos de novo, Senhor. Pai, ajude-nos a sermos melhores, ajude-nos a negarmos a nós mesmos, como isso é difícil. Ajude-nos a tomarmos cada dia a nossa cruz, ajude-nos a seguir ao Senhor. Esse é um resumo do discipulado cristão, do que envolve a vida cristã. Ajude-nos a perseguir esses objetivos de vida, e que eles sejam uma tarefa sagrada para nós, que queiramos, com a ajuda da sua graça, seguir e conquistar. Abençoe-nos agora nesse culto de ceia, Senhor, quando iremos participar da sua mesa, que o Senhor mesmo preparou para nós. Obrigado, Senhor, por nos convidar para um banquete tão precioso como este. Não merecemos, Senhor. Quem somos nós para nos banquetearmos contigo? Mas como o Senhor comia com publicanos e pecadores, então eu te agradeço, Senhor, porque eu pelo menos cumpro uma dessas qualificações. Eu sou pecador, portanto me aceite no seu banquete. Aceite aos meus irmãos na ceia desta manhã, por favor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.